Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre as concausas. O artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, ao tratar da relação de causalidade, coloca que a superveniência de causa relativamente independente excluirá a imputação quando, por si só, produzir o resultado. Os fatos anteriores, ou seja, que precedem o surgimento da concausa, imputa-se a quem efetivamente os causou. Muitas doutrinas, gente, complicam a explicação das concausas, enumerando uma série de espécies a serem decoradas. Nós tentaremos não fazer isso aqui, ok? Concausas, pessoal, são nada mais do que uma pluralidade de causas concorrendo para um mesmo resultado. As concausas podem ser absolutamente independentes, quando não há ligação entre essas causas, e as relativamente independentes, que estão ligadas entre si direta ou indiretamente. A causa absolutamente independente ela é muito fácil de se entender e de se verificar na prática. Por ser ela completamente independente, ou seja, por não ter um vínculo causal direto com a conduta praticada pelo agente, essa afastará a imputação do resultado delas advindo. Assim, se A atira contra a perna de B, mas em seguida essa pessoa B morre em sua casa logo após por conta de um incêndio produzido por ele mesmo, por óbvio que esse resultado não será imputado a A. A apenas poderá ser responsabilizado pela lesão corporal ou tentativa de homicídio, a depender do caso e do dolo. Nesse caso, gente, a causa superveniente se incumbiu sozinha do resultado morte de B. Com relação às relativamente independentes, a doutrina costuma fazer um pequeno emaranhado, separando elas das absolutamente independentes e dividindo-as em pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Primeira coisa que se deve falar aqui, gente, é que essa divisão é desnecessária, porque o que importa em ambos os casos é se a concausa por si só gerou o resultado ou não, e qual era a intenção e o âmbito de conhecimento do agente acerca das circunstâncias da concausa. Se por si só gerou o resultado, este não será imputado ao agente. Se o resultado adveio de uma soma de causas, sendo elas conhecidas do agente, ou estando elas conectadas com o desdobramento natural, este responderá pelo crime consumado. Apenas para não deixar de falar aqui, gente, nós vamos tratar de cada uma delas, tratando dessas espécies de concausa como fazem as doutrinas tradicionais. Então vamos lá. As relativamente independentes, pelo próprio nome, indicam que possuem alguma relação com a conduta praticada pelo agente. E aí há, portanto, uma comunhão de causas para produzir o efeito final. Dividi-las em pré-existentes, concomitantes e supervenientes também é desnecessário, pois o que importa é se o autor conhecia a concausa, dirigindo a sua conduta no sentido de conjugar as causas para alcançar o efeito final. Assim, imagine que B é hemofílica, e sabendo dessa condição, o sujeito A desfere uma facada no braço de B, vindo esta a falecer pelo sangramento. Aqui, gente, há homicídio consumado, porque a concausa pré-existente era conhecida por A. Agora, se fosse o contrário e A não soubesse da hemofilia, poderia responder por tentativa de homicídio, caso fosse essa a sua intenção, ou lesão corporal. Isso se deve, gente, diante do princípio da culpabilidade ou vedação da responsabilidade objetiva. O mesmo se fala quando analisamos a concausa concomitante, que ocorre simultaneamente à outra, e a superveniente, quando a causa integrante ocorre posteriormente à prática da conduta. Exemplo: se A atira em B, mas este é resgatado e levado para o hospital, e no hospital a ferida infecciona naturalmente, levando à morte de B, por ser apenas um desdobramento do curso causal anterior, A responderá por homicídio consumado. A doutrina majoritária, gente, entende que tudo aquilo que está no desdobramento natural da causa da conduta praticada não pode afastar a responsabilidade do agente. E o erro médico, pessoal, como fica nisso tudo? Respondendo à pergunta que eu deixei aqui para vocês no feed, parte da doutrina, que é a mais conservadora, entende que se A leva um tiro de B e A vem a morrer por um erro médico em seu tratamento da lesão, aí B responderá por homicídio consumado e o médico responderá pelo homicídio culposo. Há, por outro lado, quem adote que nem todo caso de erro médico está apto a responsabilizar o atirador pela morte.
Se a morte foi exclusiva do erro médico, o agente responderia apenas pela tentativa. Nesse caso, pessoal, a doutrina costuma dizer que o erro do médico deve ser crasso, absurdo. Agora, se houve uma combinação de fatores, havendo uma relação muito próxima do erro com a lesão, caracterizado estará ali como um pequeno erro, né? Aí responderia o agente pelo homicídio consumado. Diferente seria se A atirasse em B e esse socorrido por uma ambulância sofresse um acidente no caminho do hospital, vindo ele a falecer por conta desse acidente. Nesse caso, pessoal, trata-se de uma concausa relativamente independente, superveniente, que por si só gerou o resultado. Assim, A responderá apenas por tentativa de homicídio, se essa era sua intenção inicial. Fala-se em relativamente independente aqui, porque se B não tivesse levado o tiro de A, este não teria sofrido o acidente com a ambulância. É por isso que é relativamente independente. A concausa superveniente, que por si só gera o resultado, é considerada imprevisível e, por isso, afasta a responsabilidade do agente pelo resultado. Vejam, portanto, pessoal, que apesar das diferenças, a lógica por detrás das concausas é bem simples. Tudo aquilo que gera por si só o resultado, independentemente da nomenclatura que se utilize, não será atribuído ao agente, devendo ele então responder apenas pelas condutas antecedentes. Agora, aquela causa que possui alguma dependência e é previsível, conhecida pelo agente e não por si só gerou o resultado, deverá ser atribuída ao autor por integrar o seu elemento subjetivo e o desdobramento da sua ação. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.